Olá, tudo bem? Não sei que hora está assistindo nosso vídeo, mas é uma grande alegria poder continuar aqui nossos estudos, especialmente para preparar você para cuidar do, da área missionária da tua igreja, cuidar também de interessados, dar estudos bíblicos, coordenar pequenos grupos. Esse é um canal específico para quem quer ser um evangelista. E nós estamos aqui há várias semanas falando sobre como dar estudos bíblicos. E hoje nós vamos dar continuidade, vamos falar sobre alguns aspectos importantes do pós-batismo, né, ou relacionado à decisão. Confirmando a decisão é o título de hoje. Isso é um assunto muito importante, porque as pessoas elas precisam tomar uma decisão. Muitas vezes elas não conseguem tomar uma decisão. Existe aquilo que nós chamamos de, não é um termo pejorativo, mas os doentes da vontade, pessoas indecisas. E nós precisamos ajudar essas pessoas a entender que uma escolha nessa área é questão de vida ou morte. Falamos sobre as objeções, né, na semana passada. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre confirmando essa decisão, né? Então, muitas vezes você vai precisar de uma ajuda, né? Envolver essa pessoa que você está dando estudo bíblico com outras pessoas da igreja, fazendo amizade. Então, você deve buscar uma ajuda, um conselho, uma cooperação do pastor, do ancião da tua igreja, na confirmação dessas decisões, né? Estar com o candidato nos cultos de pôr do sol, na sexta-feira, durante os primeiros sábados. A pessoa se decidiu, está próxima a se decidir. É importante que você esteja pegando na mão dela ali, né? Mostrando exatamente uma amizade que seja sincero, naturalmente, não apenas para que ela se batize, mas é importante também que após o batismo, né, a gente não use aquela ideia, bom, a pessoa já foi batizada, então tudo que eu tinha que fazer já fiz, e esse é o grande erro da nossa igreja há muitos anos. É, as pessoas, elas precisam, né, de serem abraçadas, de sentirem parte, o senso de pertencimento, dar a elas atividades missionárias, dar a elas envolvimento naquilo que elas gostam de fazer. Na igreja há espaço para ajudar em vários ministérios. É necessário que você esteja sempre à disposição dela para tirar dúvidas. É importante que você acompanhe essa pessoa nas dificuldades nos seus dia a dia. Nossa missão não termina quando a pessoa está dentro do tanque batismal. A nossa alegria, eu não digo nem missão, né? Além do tanque batismal, onde tivemos batismo aqui, e tivemos uma situação muito interessante. Eu sou professor da classe bíblica, né? No sábado de manhã, na hora da escola sabatina, eu não dou aula da lição. Eu tenho uma classe permanente aqui de discipulado. Quando aqueles que se batizaram, quando aqueles que querem se batizar fazem parte dessa classe. Essa classe é numa sala à parte da nave da igreja. E um irmão muito consagrado aqui da nossa igreja estava dando estudo bíblico para um casal, já há algum tempo. Eles vieram à igreja, eu propus que eles viessem na classe, eles vieram na classe, estavam em um mês e meio participando na classe do discipulado, e esse irmão não havia feito um convite formal para esse casal se batizar. E eu percebi que eles estavam prontos, né, pelos estudos bíblicos, enfim, e eu só fiz uma pergunta para eles, né? Por que que vocês não tomam uma decisão? Vai ter um batismo no dia 14, que no caso era ontem. E o olhinho da esposa brilhou e do marido disse, e a boca do marido disse o seguinte: é meu aniversário. Falei, pois é um chamado de Deus para vocês. Simplesmente, sem nenhum esforço, né, da minha parte. Eles aceitaram o batismo. Aí eu encaminhei para o nosso irmão, que estava dando estudo bíblico. Falei para ele, olha,
casal tomou a decisão, agora é só você ir lá, confirmar, né? E preencher a ficha. Mas depois eles vão continuar aqui na nossa classe e você vai continuar dando estudos bíblicos para ele. E você vê que as pessoas muitas vezes elas querem, falta o convite, né? Convite ali. Nós estamos nessa classe bíblica, nós temos uma mãe e uma filha. A filha é pequena ainda, a juvenil. Nós temos um moço que é da presbiteriana, mas ele mudou-se para nossa cidade. Eu o conheci, convidei ele, ele foi à classe. Ele é super empolgado, atendeu o apelo do batismo também. Então, vocês notem que há muitas pessoas querendo tomar uma decisão ao lado de Cristo. Então, essa colheita, essa confirmação, né, ela não pode ser apenas para o batismo, mas tem que ser para uma tomada de decisão mais contínua, né? Então, nós temos que entender que nosso trabalho não termina no tanque, esse trabalho continua. O tanque é o nascimento, né? Isso é muito importante. Importante que você encaminhe novamente para novos amigos, para classes de treinamentos, para missões e departamentos de ministérios dentro da igreja, né? Isso é importante, especialmente na questão missionária. A gente sabe que uma pessoa que ensina a palavra de Deus, que prega a palavra de Deus, que se envolve na missão, ela não se apostata facilmente. Ela pode até cair, talvez, por um pecado, mas ela não, ela tem aquela paixão, ela desenvolve aquele amor por atrair novas pessoas. Na semana passada, nós batizamos um senhor, já falei isso, que ele foi 10 noites seguidas e ele era líder de células, pequenos grupos, na igreja dele. No entanto, ele ficou encantado com a verdade, né? E agora ele já quer dar estudos bíblicos. E nós já demos um livro para ele achar alguém para ele dar estudo bíblico. Ele já compreendeu algumas verdades bíblicas muito inteligentes. E ele já está dando estudo bíblico. E ele já falou para mim: eu quero ir contigo lá para o Getuba. Getuba é um bairro que nós vamos fazer no evangelismo daqui a um mês, tá? Então, isso é importante. E manifestar muita bondade e amor aos novos conversos. É importante que a igreja entenda que essas pessoas estão nascendo espiritual, né? Então, elas precisam ser integradas. Elas são bebês ainda. Elas são novinhas. Eu lembro de um pastor que dizia assim: quando um bebê nasce, a gente não fica triste porque o bebê faz cocô, faz xixi, a gente vai lá e limpa e coloca ali uma fralda, né, nova. Muitos desses novos irmãos vão ter dificuldades, nós temos que ter paciência com eles, né? Nós temos que alimentá-los, nós temos que ensinar, nós temos que mostrar pequenos detalhes como histórias da escola sabatina, ler a Bíblia, orar, né? Mandar, se possível, de tempo em tempo, uma lição, um texto, um vídeo, uma aula, enfim. As pessoas elas precisam de um suporte nesse momento em que elas são frágeis ainda, né? Então é importante adaptá-las ao novo ambiente, né? A integração da igreja. Eu fico às vezes pensando, né? A gente está acostumado com a igreja, com a maneira como a gente lida com algumas coisas, mas tem pessoas que não estão acostumadas com aquilo ali. E às vezes até mesmo são coisas estranhas, mas a gente já acostumou. Querem ver uma coisa que eu acho muito estranha dentro da igreja? Meu pai falava isso há anos. Todo mundo dentro da igreja se reúne em grupos de 10 ali, 10, 12, que é a lição da escola sabatina, e todo mundo fala dentro da igreja ao mesmo tempo, fica aquele barulho todo. Claro, a gente entende que a gente não tem muitas vezes espaço físico para separar as classes, mas seria muito gostoso se pudéssemos ter um espaço físico, né? Então as pessoas chegam ali, vêm pela confusão ali, dividido em grupos, né? E explicar que a gente não tem um espaço físico, caso tivesse, talvez seria melhor, né? Nós temos as nossas tradições como adventistas, né? E às vezes a gente tem que ter um pouco de bom senso para entender que a pessoa que está vindo tem essa visão toda, né? Ela tem que se integrar no conceito da igreja, no conceito que nós temos, né? Não que nós estejamos abominando, vamos dizer assim, os conceitos que a igreja tem,
Mas algumas coisas são estranhas, porque é uma nova realidade para um novo membro, né? Então, vamos ler até em Atos capítulo 2 verso 47, que é importante. Louvando a Deus e tendo graça, sendo do agrado de todo o povo, e a cada dia o Senhor acrescentará à igreja aqueles que estão sendo salvos. Quer dizer, vai vir muita gente de fora, né? Muita gente buscando a palavra de Deus, né? Então, nós vamos adaptá-los, vamos envolver-nos, recebê-los, né? Ensiná-los a falar, a orar, ensiná-los a andar, né? A gente fala que uma criança, a primeira coisa que a gente lembra, assim, passado algum tempo, quando ela fala papai, mãe, ou quando ela anda, né? Então, o ensinar a falar é orar com Deus, o ensinar a andar é obedecer a palavra de Deus, né? Dedicar amor, né? Importante isso. As pessoas precisam se sentir amadas, você também precisa se sentir amado, você precisa dar e receber amor. A igreja é um lugar para isso, né? Prover de segurança, né? Mostrar que Jesus é o nosso Salvador e é só nele que nós encontramos a salvação. É só nele que nós vamos ter plenitude, vamos dizer assim, nos estarmos completos para vivermos uma vida transformada, né? Olha o que diz lá na Bíblia em 1 João capítulo 5, verso 11. Olha lá. Este é o testemunho que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. E quem tem o Filho tem a vida, e quem não tem o Filho não tem a vida. Essas coisas escrevi para vós creres no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, que creiais no nome do Senhor, do Filho de Deus. Eu acho que existe segurança maior para alguém que estava no mundo, não conhecia a palavra de Deus, não tinha esperança, não sabia sobre o plano da salvação, não entende a história do grande conflito, né? Acha que a vida era só aquilo e que a morte era certa e que não tinha esperança nenhuma. A gente, quando traz a visão bíblica, essas novas almas para Deus, é uma das coisas mais lindas, né? A Bíblia fala que nós temos que ensinar todas as coisas, e isso é muito importante, né? Levá-los a confiar em Deus. Muitos vão passar por problemas ali, né? São momentos difíceis, muitas vezes mudança de hábitos, de costumes, e às vezes vêm as pressões externas, e devemos confiar, mostrar que Deus está no comando da vida deles, né? Mostrar que eles devem se preocupar em estar firmes na palavra de Deus para não ser levados por qualquer vento de doutrina. Eles devem estar firmados na palavra de Deus, que eles devem estudar para não serem enganados, que existe muitas pessoas hoje realmente ensinando falsas doutrinas, então elas devem estar se preocupando com isso, né? Então, olha o que diz a Bíblia em Efésios capítulo 4, 14. O fim disso é que não sejamos crianças inconstantes, levadas de um lado para o outro por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, para enganar, usam de fraudes e astúcias, né? Observar, mostrar. Olha, vai ter gente falando isso para você, vai ter gente prometendo isso para você, vai ter gente falando para você que isso não é verdade. Então, firme na palavra de Deus. Cuidado, né? Para que você não seja enganado, para que você não seja uma palha que seja levada, né? Nós temos a verdade dentro da Bíblia. Ajudá-los a vencer as tentações, tanto que elas têm dentro do íntimo delas, pelos desejos que elas tiveram, como também as pressões que vêm de fora, né? 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, um texto bonito que nós temos que lembrar que a tentação, ela é forte, mas a Bíblia fala que nenhuma tentação, né, nos sobrevirá que não fosse humana, né? Maior do que a gente pudesse tentar. Ser tentador quer dizer que nenhuma tentação vos veio que não fosse humana. Porém, Deus é fiel e não deixará tentar mais do que você podeis. Antes, com a tentação, também dará a saída para que possais suportar. Então, a Bíblia fala, ó, se você confiar em Deus, buscar a Deus, se entregar a Deus, você vai ter lutas, não vai deixar de ter lutas, mas você vai conseguir ter uma grande vitória, né?
Então, persevere, esteja do lado, mostre empatia, mostre estar do lado, você está ajudando, né? Ensiná-los a se tornarem independentes. É importante isso também. Com o passar do tempo, a pessoa tem que ela estudar a Bíblia, ela entender a palavra de Deus, ela buscar orientação técnica. Eu acho que nós temos hoje em nossa igreja, a nível adventista, muitas pessoas que não são independentes, que não têm, assim, discernimento espiritual. A escola sabatina, ela preenche uma lacuna de orientação constante para os nossos membros, mas estamos vendo uma época muito cheia de mimimi, as pessoas se ofendem com todas as coisas, elas se colocam como vítimas em todo o tempo, né? Pessoas não, ficam chateadas por pequenas coisas, ou de repente não estudam e aí ficam ouvindo essas histórias atuais. O apóstolo Paulo diz que teriam comichões no ouvido, queriam ouvir coisas que interessavam a si próprios. Estamos vendo nessa época. Nós estamos a aprender a mostrar para os nossos novos conversos que eles precisam estar acima de todas essas coisas, né? Que a palavra de Deus, a segurança, a fé seja inabalável, o conhecimento da Bíblia, né? Então eles precisam se tornar independentes. E como conclusão aqui, queridos, de todo o nosso estudo, né? O único meio de crescermos na graça é acharmos interessados em fazer a obra como Cristo nos ordenou a fazer. Em vez de que ela coloque como o único meio, né? O crescimento é necessário, né? Somente para que as pessoas estão realizando a obra. Se você quer manter o seu novo aluno, né? O novo converso nos caminhos de Deus, envolva ele no trabalho, coloque ele para fazer atividades missionárias. Olha o que ela diz: é por falta da obra missionária que a vida cristã dos novos conversos nunca excede ao ABC nas coisas divinas. Então, quando a pessoa ela sai do seu conforto para dar uma lição junto com você, você já deu para ela, ela se batizou, ela aceitou, agora você pega ela e vai com ela dar um moço do livro, e com o passar do tempo você vai tornando essa pessoa mais preparada e, naturalmente, ela vai sair desse ABC. É quando você precisa ensinar que você precisa aprender. Quantas vezes me chamaram para falar sobre alguns assuntos que eu tinha uma visão, mas não era tão complexa assim, então eu tive que reestudar, procurar, avaliar. E é quando a gente está para ensinar que a gente precisa aprender muito. E isso tem sido uma tônica na minha vida. Acho que toda semana eu tenho estudado assuntos novos, ou me dedicado a assuntos novos, ou pesquisado alguns assuntos para que as pessoas possam crescer ao ouvir. Mas antes de eu falar, eu tenho que estar preparado. Então, essas pessoas novas, elas vão estar recebendo o estudo bíblico com você, depois sendo fortalecidas, e na sequência do fortalecimento, elas vão poder também trabalhar, se envolver, né? O cristão cujo zelo missionário, fervor e amor crescem constantemente, não se apostatam nunca. Olha só. Conclusões claras aí, né? Sobre esses assuntos. E ela diz assim: em visões da noite passaram perante mim uma representação de um grande movimento reformatório entre o povo de Deus. E eu gosto muito desse texto. Eu almejo o dia que isso aconteça de verdade. Eu almejo o dia que isso seja uma realidade para as nossas igrejas, para o nosso povo. Temos visto ao longo dos anos milhares de pessoas passarem pela igreja adventista e viverem uma vida normal como se não tivessem sido transformadas, né? Mas é uma promessa de Deus, né? E ela diz assim: viam-se centenas de milhares visitando famílias e abrindo perante elas a palavra de Deus. Isso aqui é emocionante. Eu falei que vou fazer sexta-feira, na pôr do sol, uma santa ceia à luz de velas. E na escuridão, uma pequena vela faz diferença, mas muitas velas acesas em lugares diferentes tornam o mundo iluminado, né? Eu gosto muito disso. Eu penso que quando a igreja entender que o trabalho dela não é para dentro, não é para departamentos voltados para ela mesma, mas voltada para ensinar, pregar, levar a palavra, a esperança para fora, os membros da igreja vão estar mais preparados para entrar na Canaã celestial. Os corações eram convencidos pelo poder do Espírito Santo e se manifestava um espírito de genuína conversão. Portas se abriam por toda parte para a proclamação da verdade. O mundo parecia iluminado pela influência celestial.
É claro que eu aplico esse texto aqui, queridos, aos pequenos grupos. Mas quando você vai com uma dupla sua, com um amigo seu, ensinar a palavra de Deus a uma outra pessoa, você está levando a luz da palavra de Deus. Eu tenho sonhado que essa igreja um dia desperte, que muitos que estão parados ou envolvidos com apenas departamentos dentro da igreja entendam que não é a única missão da igreja se existir por si própria, entre departamentos e missões e ministérios dentro da igreja. A igreja serve para uma coisa, para servir a comunidade, para cobrir o nu, para alimentar o faminto. A igreja serve para ajudar as pessoas a conhecer a Deus. A igreja serve para pregar e levar essa missão da esperança e da pregação de que Jesus em breve vai voltar. Eu não sei exatamente o que tem acontecido na sua vida, mas se você não está envolvido num projeto evangelístico, você está fraco na fé. Seja ele qual for, até mesmo para visitar alguém ou para você reunir sua família para orar. Eu não sei, mas precisamos nos envolver. E cada um de nós temos dons diferentes. Eu conheço pessoas aqui que têm o dom de pegar pessoas, colocar dentro do carro e trazer para a igreja. Mal conseguem falar, mas para aquela vida está fazendo uma grande diferença, para aquela alma. Precisamos entender que só estamos aqui nesse mundo para honrarmos e glorificarmos através das nossas atitudes e levarmos pessoas à salvação. Às vezes nem por palavras, muitas vezes até pelo nosso testemunho. Eu estou cada dia mais tendo a certeza de que o único caminho para a nossa igreja é o envolvimento dos irmãos de dentro para fora, se prepararem na igreja para levarmos essa missão adiante. Infelizmente, os esforços têm sido feitos muitas vezes para voltadas para dentro. A força que a igreja tem, muitas vezes, é pensar nela mesma e os ministérios para ela mesma. Me permita dizer, irmãos, tem até o seu lugar. Mas se estivermos fazendo dessa forma em nossas igrejas, alguma coisa está errada. Muito errada. Se cada um de nossos irmãos fossem treinados a abrir a Bíblia com pessoas descrentes, ou fazer reuniões de oração com pessoas descrentes, nossa igreja estaria muito mais avançada, não somente no que tange a ganhar novos membros, mas também na manutenção desses novos membros. Eu não sei se você ainda não tomou a decisão de dar um estudo bíblico, ou você já tomou a decisão e tem alguém que você gostaria que tomasse também essa decisão. Passe esse vídeo para essa pessoa. Passe esse link desses vídeos para essa outra pessoa. Entenda que você também está aqui para fazer novos missionários. Você pode ser um, deve ser um, mas deve fazer novos missionários. O nosso objetivo com esse vídeo é que você, pela atuação do Espírito Santo, pelo poder de Deus, pelo amor de Cristo em sua vida, te leve a testemunhar, a ensinar e cumpra a missão que Jesus disse na ide por todo o mundo. E ele deu 4 verbos aqui, né? Batizando, ensinando, indo, sobretudo, né? Quem não vai, não faz, né? Porque Deus está conosco todos os dias. E a promessa é que Ele vai ao nosso lado. Eu não tenho dúvida de que esse é o chamado de Deus para você. Muito mais do que ser líder de um departamento, ancião de uma igreja. É você levar a palavra de salvação a outras pessoas. Ou envolver pessoas na igreja para fazer esse trabalho. Que Deus te abençoe. Para que essa visão que nós acabamos de ler possa tornar uma realidade na sua cidade, no seu bairro, no nosso país, em todo o mundo. Eu sei que às vezes a gente sabe que Deus tem um tempo dele, e isso vai acontecer.
Mas muitas vezes queremos ser instrumentos de Deus para que Ele nos use no tempo certo para terminarmos essa aula. E eu gostaria que você orasse por você, pela sua família, para que você tivesse desprendimento. E assim como Isaías diante do trono de Deus, disse: Senhor, envia-me a mim. Você fosse motivado a se tornar um profeta, um pregador, um instrutor bíblico, um líder de pequeno grupo, um anfitrião, e assim terminássemos a obra que Deus nos confiou. Eu vou orar por você. Eu dei muita orientação técnica. Terminamos aqui essa parte inicial do módulo de como dar estudos bíblicos. E eu pretendo fazer uma série agora sobre assuntos da Bíblia. Todos eu vou caprichar aqui para dar aulas para vocês desses estudos, para que vocês assistam a aula. E aqueles que querem aprender da estudo bíblico, ou vão usar a minha aula ali na televisão de alguém, ou vão eles mesmos dar a aula que aprenderam comigo aqui, aprenderam não só comigo, com toda a experiência de vida, para facilitar produzir vocês novos evangelistas e terem mais confiança nesse trabalho. Que Deus possa ungí-los pelo poder do Espírito Santo. Senhor Deus, obrigado, porque temos grandes desafios. E não foi dado a anjos, mas a nós o privilégio de poder compartilhar das boas novas da salvação. Tenho sido envolvido há algum tempo na salvação de muitas almas. E isso só tem me feito bem, Senhor. Espiritualmente, tem transformado a minha vida. Mas eu não quero que isso aconteça apenas comigo. Eu quero que contagie a todas as pessoas, e até mesmo essas pessoas que estão aprendendo possam ser novos instrutores, e assim como uma semente se multiplica ao crescer numa árvore, cair como um fruto, e essa semente possa ser espalhada. Nós queremos, Senhor, que milhares de nossos irmãos possam se envolver nesse trabalho. É uma das coisas mais lindas do mundo ver uma pessoa envolvida no braço de Deus, pelos braços de amor de Deus. E nossa missão não é apenas levarmos pessoas ao batismo, nossa missão é formarmos discípulos. Que ao longo da nossa vida, Senhor, o Senhor nos motive, o Senhor nos use, que nós sabemos que nada vem de nós, vem do seu Santo Espírito, para que possamos concluir a obra que o Senhor um dia nos confiou. Perdoa os nossos pecados e nos capacita. Aqueles que disserem, Senhor, eu estou disponível. Não importa a idade, não importa o gênero, não importa o tempo de igreja, o Senhor quer usar a todos. E assim o Senhor fará, porque Tu és Deus e pode transformar muitas vidas. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu querido, minha querida. Amém. Glórias a Terminamos Deus. esse módulo e agora vamos dar aqui orientações práticas de alguns estudos bíblicos. Que Deus abençoe a todos vocês e que vocês possam ter uma semana abençoada.